Para tudo que você tá fazendo aí, porque o que você vai ver agora é incrível. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no... Assiste aqui comigo a esse momento. E a diplomacia dos Estados Unidos afirma que Alexandre de Moraes, ministro brasileiro do Supremo Tribunal Federal, persegue e censura Bolsonaro. Essa postagem que você vê na sua tela foi feita por um assessor de Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, um assessor chamado Darren Beattie, e que não é a primeira vez que faz postagens referindo-se ao Brasil. Mas vamos ler aqui o que ele escreveu agora, repostando uma mensagem de Marco Rubio da sexta passada, quando Marco Rubio anunciou sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos lá o que diz Darren Beattie hoje. O ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é o coração pulsante, digamos assim, né, traduzindo literalmente, mas enfim, é quem está por trás da perseguição e censura desse sistema, né, desse complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, ataca, também afeta a liberdade de expressão na América, nos Estados Unidos. Obrigado à liderança, né, ele agradece a liderança de Donald Trump e do secretário Marco Rubio. Nós estamos tomando conhecimento dos fatos e estamos tomando ações, diz aqui Darren Beattie, que tempos atrás, né, quando Donald Trump anunciou as medidas, o tarifaço de 50%, ele, Darren Beattie, fez uma postagem com críticas ao Brasil, dizendo que as tarifas eram uma consequência, abre aspas, da Suprema Corte de Alexandre de Moraes e do governo Lula, por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Darren Beattie é uma pessoa que já tinha trabalhado com Donald Trump no primeiro mandato dele, como um assessor da Casa Branca, como ghostwriter de discursos, como redator de discursos, e que neste segundo mandato foi indicado por um cargo no qual ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado americano para ocupar ali, sendo responsável pela diplomacia pública como um auxiliar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que é o equivalente ao chanceler, ao que é aqui no Brasil o ministro das Relações Exteriores, embora o secretário de Estado americano tenha ainda mais poder do que o responsável pelo Itamaraty por uma série de questões e pelo próprio dimensão e tamanho dos estados. Essas medidas foram exageradas? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, proibir o Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais não é um exagero. O exagero é o Lula se intitular a viva alma mais honesta do país ou afirmar que Deus deixou o sertão do Nordeste sem água porque sabia que ele seria presidente. O exagero é a Janja e a sua comitiva torrarem milhões de reais de dinheiro público em viagens irrelevantes, esbanjando um estilo de vida luxuoso. Exagero e hipocrisia é ver petistas acusando bolsonaristas de violarem a soberania nacional por buscarem apoio no exterior, quando eles próprios da esquerda fizeram a mesma coisa poucos anos atrás. Mas vamos aqui a alguns exageros mais específicos que emanam da nossa Suprema Corte. Exagero é o ministro Flávio Dino se sentir ofendido por ser chamado de gordo, mas autorizar que seus adversários políticos sejam xingados de nazistas. Exagero é o ministro Gilmar Mendes, num bate-boca em plenário, ser chamado por um colega de pessoa horrível, com pitadas de psicopatia que sozinho desmoraliza o tribunal. Uma linguagem muito exagerada. Exagero é a ministra Carmen Lúcia se referir à população brasileira como 213 milhões de pequenos tiranos, ao argumentar que o povo não deveria ser soberano e livre para se expressar na internet. Exagero é o ministro Dias Toffoli comparar o tribunal à diretoria de um veículo de imprensa e afirmar que o STF é, aspas, editor de um país inteiro, editor de um povo inteiro. E, portanto, poderia escolher aí o que pode e o que não pode ser dito nas plataformas digitais. Exagero também é o ministro Luiz Roberto Barroso postular que o Supremo é um poder político que desempenha um papel de vanguarda iluminista e que deve empurrar a história, mesmo que seja na direção contrária à vontade da maioria. Contudo, essa decisão que impede Bolsonaro de se manifestar e de ser repostado nas mídias sociais não é apenas mais um exagero. Proibir Bolsonaro de falar, de ser ouvido e de ser replicado nas redes é uma violação aos direitos humanos, um ataque ao devido processo legal e, portanto, um flagrante abuso de autoridade. É uma violação aos direitos humanos porque configura censura prévia,
expediente autoritário, vedado pela Constituição em múltiplos dispositivos. Segundo a Folha de São Paulo, em editorial de 2024, intitulado Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar, aspas, o ordenamento jurídico brasileiro impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. E uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada, mas estará sujeita a sanções penais caso seu discurso, já proferido, já publicado, configure crime. Ainda segundo o jornal, é que a censura é um instrumento inconstitucional e autoritário. Se há censura prévia, há violação aos direitos humanos e ao artigo 5º da Constituição. Portanto, a decisão é ilegal. Até porque não pode existir uma medida cautelar ou uma ordem judicial que contrarie cláusula pétrea. E nesse caso ainda, por haver censura contra um réu no curso do seu processo penal, também tem violação ao devido processo legal e a presunção de inocência. O Estado não poderia calar uma pessoa atacada publicamente porque ela perderia a faculdade de se defender publicamente, ainda mais antes que ela seja julgada. Mesmo corruptos já condenados pela justiça com sentença proferida em terceira instância, mantiveram seu direito a conceder entrevistas, a se expressar nas redes sociais, a interagir com familiares, há relatos inclusive de visitas íntimas e de romance que floresceu no cárcere. Portanto, Ju, calar Bolsonaro em ambiente virtual, assim como impedir que as suas entrevistas sejam publicadas na internet, é mais do que um mero exagero. É uma violação grave aos direitos humanos e ao Estado de Direito, com contornos de perseguição política, o que está custando muito caro ao Brasil. Cardoso, boa noite, bem-vindo. Bolsonaro descumpriu ou não medidas cautelares e essas medidas foram exageradas? Olá, Juliana. Olá, Caio. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é importante fixar uma premissa que nunca é demais repetir. Não há direitos que sejam absolutos, mesmo aqueles que estão nas cláusulas pétreas fixadas na Constituição. Por quê? Porque o direito termina quando começa um outro direito. E por isso os constitucionalistas, nós aprendemos isso em qualquer livro de direito constitucional, tem que estabelecer uma proporcionalidade entre os direitos, quando eles parecem conflitar, para que eu possa saber os limites dos direitos. A liberdade de manifestação é um direito, sim, que está posto na Constituição. Ele é ilimitado? Não, ele não é ilimitado, como não existem direitos ilimitados de qualquer natureza. Por exemplo, eu não posso ter o direito de xingar, atingindo a honra de pessoas, caluniando, difamando e injuriando. Eu não posso ter o direito de me manifestar convocando e incitando práticas criminosas. Isso é ultrapassar o limite da liberdade de manifestação. O limite da liberdade de manifestação, ele encontra, portanto, guaridas dadas pelos outros direitos. Quando, por exemplo, eu tenho alguém defendendo a coação no curso do processo, que é algo ilícito, me manifestando para isso. Ou, por exemplo, quando eu chego e convoco, olha, vamos acabar com o país, tomando medidas mais drásticas possíveis, se eles não mudarem a rota do julgamento. Isso eu estou ultrapassando os limites da liberdade de manifestação. Por quê? Porque eu não posso coagir magistrados no curso de um processo. Por isso é muito importante separar as coisas. Há quem acha que não houve golpe, que tudo ou tentativa de golpe, perdão, que não, tudo é uma ilusão esquerdopata quando se fala que Jair Bolsonaro tentou engendrar, coordenar um golpe de Estado. Eu não acho isso. As pessoas que assistem ao grande debate sabem o que eu penso. Mas vamos imaginar que eu achasse isso, que eu achasse que efetivamente não houve nada, que o Supremo estava errado, que Alexandre de Moraes é um arbitrário, etc. Eu não posso incentivar uma autoridade de país estrangeiro a quebrar a nossa economia, a tomar as medidas que ofendem a nossa soberania, para que eu possa mudar a rota de uma decisão judicial. Note-se, nada impede que as pessoas se manifestem em relação a outros países, criticando. Por exemplo, eu me recordo que quando Dilma Rousseff teve o processo de impeachment, percorreu-se o mundo dizendo isso é um golpe, mas ninguém pediu que um governo viesse a atingir a população brasileira e a economia se Dilma Rousseff não voltasse ao cargo. Ninguém fez isso, ninguém teve essa ousadia. Por quê? Porque quem faz isso não é brasileiro e brasileira no âmbito da defesa da sua pátria. Quem faz isso viola a soberania brasileira, achincalha o Estado de Direito e, pior que isto, coage magistrados da forma mais vil. O problema que existe dentro do Brasil tem que ser resolvido por brasileiros e por brasileiras. Eu não posso pedir para o papai Trump vir e resolver as coisas aqui no Brasil, porque isto é uma afronta. Nós não somos uma república das bananas. E o que é pior, é ouvir ainda Eduardo Bolsonaro dizer, bem, se tudo for ou se transformar em terra arrasada, eu pelo menos estarei vingado. Vingado de quem, cara pálida? Do povo brasileiro? Destruindo as empresas? Destruindo o agronegócio? Destruindo a economia do nosso país?
Isso é inaceitável, absolutamente inaceitável. Então, permitir que Jair Bolsonaro faça esta pregação para coagir, jogar a população contra uma situação processual, defendendo a intervenção dos Estados Unidos da América no Brasil, é efetivamente incentivar a ofensa descarada, despudorada à soberania nacional, porque é defender medidas concretas, externas, aniquilando a economia brasileira. E nessa perspectiva, as medidas que foram tomadas por Alexandre de Moraes são corretas, absolutamente corretas, baseadas naquilo que nós conhecemos como poder geral de cautela, que quando é cabível uma prisão, eu posso dar medidas mais leves para não ter que chegar ao extremo. Esta é a situação, portanto, não houve abusividade alguma no que o Supremo decidiu. Abusividade houve naqueles que, se dizendo patriotas, querem que o Brasil seja pisoteado por autoridades estrangeiras, arrebentando a nossa economia e gerando desemprego. Caio, vou puxar esse gancho. A adoção de medidas cautelares, por enquanto, contra Bolsonaro, tem caráter político ou estritamente jurídico? Segundo o doutor Zé Eduardo, não há problema nenhum em você aplicar uma sanção de mordaça travestida aí de medida cautelar, mas eu vou abrir aqui respeitosamente uma divergência. Eu acho, assim como a Folha de São Paulo, que o ordenamento jurídico brasileiro impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto, inclusive de calar a imprensa, que agora não pode sequer fotografar o presidente. Isso é considerado antijurídico. Da mesma forma, agora com base na recente manifestação do relator do processo, investigador, vítima e juiz, agora Bolsonaro parece que responde por ações de terceiro, que pegam aquelas imagens e aí repostam na mídia, porque ele supostamente teria a intenção de produzir um conteúdo para redes sociais. Percebam que a gente já abandonou há muito tempo a objetividade das leis e a gente está na subjetividade dos homens, das opiniões. Mas isso é o que pensa, inclusive, o presidente da Corte, que já disse, o Supremo Tribunal Federal já é, de algum tempo, um poder político, tem como função empurrar a história, mesmo com um papel contramajoritário, quando o processo político se mostrar insuficiente, ou seja, quando a eleição de representantes e a votação no Congresso não agradar o que eles pensam que é, aspas, servir a causa da humanidade. São essas elites progressistas que estão realmente controlando o país, numa postura um tanto oligárquica e esquecendo que todo poder emana do povo, que deveria exercê-lo diretamente ou por meio dos seus representantes. Eu, de verdade, não vejo sustentação, fundamentação jurídica. Nunca antes na história desse país se viram medidas cautelares tão severas aplicadas contra um réu que já está com o passaporte retido, que tem colaborado com a justiça. E mais importante de tudo, que não se tem notícia de que ele tenha incitado nada que seja criminoso. É sempre uma coisa muito vaga, como soberania, defesa da democracia, enfim, tudo que pode ser interpretado e reinterpretado ao sabor de quem o faz. Concorda, Cardoso, há caráter político? Veja, eu discordo completamente da opinião do Caio, com as devidas vênias e licenças, por uma razão muito simples. Eu quero dar um exemplo. Há um direito fundamental na nossa Constituição que chama liberdade de locomoção, não é? Ele tem limites? Tem, como todo direito tem limites. Se efetivamente eu acabo sabendo que uma pessoa conclama pessoas para irem a um jogo de futebol e matar o juiz, eu posso impedir essa pessoa de entrar cautelarmente no Estado? Posso. Isso tem sido muito comum acontecer até, impedindo seu acesso a estádios, cautelarmente. A medida cautelar, ela existe para acautelar uma eventual infração ou interromper o curso de uma infração. Isso acontece com todos os direitos, inclusive com a liberdade de manifestação, que é tão importante quanto a liberdade de locomoção na ordem jurídica constitucional dos Estados democráticos de direito. Ou seja, se eu estou incentivando práticas criminosas, eu tenho que ser limitado a isso, eu não posso fazer isso. E Jair Bolsonaro vinha fazendo isso, Eduardo Bolsonaro vem fazendo isso. Soberania é uma coisa vaga? Não, não é vaga, não. Soberania, desde o século XV, que Baudin descobriu, tem um conceito claro e concreto. Qual é? Ninguém manda neste país a não ser o poder supremo e soberano do Estado, que no Estado absoluto era o rei, na democracia era o povo. Aqui é o povo que elege seus representantes, que nomeiam pessoas para, em nome do povo, decidir. E não pode vir uma autoridade estrangeira decidir por nós. E não pode um brasileiro dizer, venha Trump, destrua o país para me salvar da cadeia. Isso não pode acontecer, isto é crime, isto é concreto, é efetivo. É isto que vem acontecendo. E, lamentavelmente, eu tenho uma realidade dessa no Brasil, em que aqueles que se dizem patriotas invocam um país estrangeiro para se livrar das grades, deixando de lado aquela Constituição que jurou respeitar quando se elegeu o presidente da República.
A gente faz um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com mais assuntos, mais um tema para debate. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à CBN que a equipe econômica avalia a implementação de um programa de apoio a empresários afetados pelo tarifaço de Donald Trump. O grande debate quer saber: o governo jogou a toalha sobre as negociações e já admite tarifaço a partir de 1º de agosto? É daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. A equipe econômica está elaborando um plano de contingência para atenuar os impactos da tarifa de 50% sobre as empresas brasileiras. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista hoje à Rádio CBN. Segundo o chefe da pasta, o governo já trabalha com a possibilidade de ter que implementar um programa de apoio aos empresários. O ministro disse que a ajuda aos empreendedores não vai necessariamente implicar em um aumento de gasto primário, uma vez que há um esforço do governo para enxugar gastos. Haddad afirmou ainda que a equipe econômica prepara respostas a todos os cenários. Sobre uma possível retaliação, o ministro apontou que uma das possibilidades é recorrer à lei da reciprocidade econômica, embora tenha ressaltado que a orientação é seguir na mesa de negociação. Vamos ao debate. Cardoso, começando por você agora. É possível dizer que o governo já jogou a toalha sobre negociações e acredita em tarifaço a partir de 1º de agosto? Bom, jogar a toalha significa desistir. Não me parece que o governo tenha desistido de negociar. Agora, vamos e venhamos. Não é uma negociação simples, porque os critérios não são econômicos. A balança que estabelece relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos pende para o lado dos Estados Unidos há 18 anos. Ou seja, não é esta situação tarifária que vai reequilibrar situações como seria o objetivo de uma política econômica. Não. O objetivo é retaliação. O objetivo de atender um aliado político que no Brasil fez a mesma coisa que Donald Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Ambos foram mal sucedidos no golpe. Então, Donald Trump, vendo o seu espelho aqui nos trópicos, fala: não, este moço fez o que eu fiz, eu só quebrei o Capitólio sob minhas ordens, tentei implodir a democracia dos Estados Unidos e as Forças Armadas me impediram, como me impediram ele lá. Ele não pode ser condenado de forma nenhuma, porque senão também teria que ser. Essa atividade pseudoeconômica, sem nenhuma justificativa, ela é difícil de ser negociada. Por quê? Porque ele exige que Jair Bolsonaro, pelo Supremo Tribunal Federal, seja absolvido? Bom, em primeiro lugar, Donald Trump não pode desconhecer que nós temos 3 poderes aqui, como temos 3 poderes lá. E a decisão de condenar ou não condenar Jair Bolsonaro é do Supremo Tribunal Federal. E não pode uma autoridade estrangeira dar ordem a juízes e coagir juízes no Brasil. Eu, como brasileiro, e acho que todos aqueles que defendem esse país, não podem admitir que uma autoridade estrangeira venha ameaçar juízes. Ah, mas eu discordo do que o juiz está fazendo. Não importa. Não importa, eu discordo e discuto aqui dentro do meu território, não pedindo que uma potência estrangeira intervenha para destruir a nossa economia. Isto é absolutamente errado. E como essa negociação é difícil, o governo tem que se preparar nos seus cenários. Ele sabe que não há uma racionalidade econômica, não é aumentar aqui, reduzir lá, não. Eles querem tratar o Brasil como uma república das bananas. Como eu mando e vocês obedecem, vocês têm que ser submissos a mim. Olha, é assim que os grandes impérios caíram ou começaram a cair na história da humanidade. E os Estados Unidos começa com esta arrogância, com esta prepotência que tinha cedido nos últimos anos, a recuperar uma situação que acaba no Brasil unindo setores que evidentemente tinham muita divergência. Eu hoje mesmo assinei um manifesto de ministros da Justiça do governo Temer, Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso, que são contra o que os Estados Unidos vem fazendo, com a retaliação na questão dos vistos, com esse tarifaço. Por quê? Porque, como brasileiro, nós temos que nos unir para que isso não aconteça. Ah, eu tenho críticas ao judiciário brasileiro, muito bem, que se faça, que se debata, que se discuta pelas nossas vias institucionais do caminho, mas jamais permitir e concordar e incentivar que autoridades estrangeiras venham arrebentar o nosso país. Se a negociação está difícil, que se continue, porque nós somos civilizados, nós temos que dialogar. Agora, o diálogo nem sempre dá bons resultados e o governo tem que preparar o país para a tormenta, tem que preparar o país para a arrogância, tem que preparar o país para a prepotência dos Estados Unidos da América, tem que preparar o país contra aqueles que Jair Bolsonaro e seu filho procuraram trazer para o campo, para as 4 linhas, quem não está jogando. Ou seja, trazer de fora, naquele jogo, que ele sempre falou das 4 linhas da Constituição, alguém que não tem direito à bola, que não tem direito a time, que não tem direito a nada, para vir aqui dizer, marquem gol com a mão. É isto. Ora, isso é inaceitável em qualquer país do mundo. E nós não somos um país qualquer. Não é possível que nós não tenhamos o orgulho de ser brasileiros,
mesmo quando se discorda de alguma coisa. Ser brasileiro, ser brasileira, significa defender este país, que este país conduza seus próprios rumos, que não venham autoridades estrangeiras a esfregar na nossa cara ameaças, nem nos coagir, porque diz o nosso hino, nós não fugimos da luta. E o governo não pode fugir da luta. O governo tem que unir todos os setores democráticos que defendem o país, a soberania nacional, para estarem juntos nesta hora, para que venham contra nós, nós saberemos segurar as coisas e fazer aquilo que efetivamente o povo deve se orgulhar dos brasileiros. Quem for brasileiro, que me siga, não era assim? Sigamos a ordem. Vamos enfrentar aqueles que querem transformar o Brasil em terra arrasada, para dizer, como disse Eduardo Bolsonaro, eu aí vou me sentir feliz porque eu estarei vingado. Caio, o governo jogou a toalha sobre o tarifaço a partir do dia 1º de agosto? Não exatamente. Hoje, a prioridade do governo Lula é se manter no poder e se reeleger a qualquer custo. E nesse espírito, o tarifaço ele é bem recebido pelos petistas porque eles enxergam nessa crise contra a maior potência estrangeira do mundo uma grande oportunidade para reforçar a narrativa surrada do nós contra eles e para terceirizar sua responsabilidade pelo inevitável e retumbante fracasso da política econômica do PT, que prometeu picanha em real e entregou café e ovo em dólar. Em outras palavras, Lula e seus apaniguados encontraram no tarifaço um inimigo externo, o Donald Trump, e um bode expiatório interno, o ex-presidente Bolsonaro, para chamar de seus. E é fácil provar como os petistas colocam seus objetivos eleitorais muito acima dos interesses nacionais e da preocupação com a economia. Em março desse ano, a ministra do Planejamento deu uma entrevista e fez a seguinte afirmação sem o menor pudor, tá? Em 2027, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com essas regras fiscais sem gerar dívida pública, inflação e detonar a economia, fecha aspas. Ou seja, ela reconhece que o arcabouço fiscal criado pelo próprio governo é insustentável. E ela admite isso porque as projeções apontam colapso das contas públicas e falta de dinheiro para serviços básicos como saúde e educação a partir do final de 2026, começo de 2027. Mas se o país está perto de sofrer um apagão no orçamento, por que então Lula não faz um corte de gastos, um ajuste fiscal? A própria Simone Tebet responde: aspas, nós temos uma janela de oportunidade que não é agora, às vésperas de uma eleição em 2026. Vésperas, ela falou isso faltando quase 2 anos para a eleição. Segundo a ministra do Lula, a janela será em novembro e dezembro do ano que vem, depois das eleições. Ou seja, ganha a eleição, a economia a gente vê depois. E, aliás, é por isso que o Lula e os seus aliados estão tão desesperados para aumentar impostos, porque o dinheiro não pode acabar antes da hora e atrapalhar a reeleição do PT. Isso é a repetição do que o vice-presidente Geraldo Alckmin descreveu lá em 2017. Depois de quebrar o Brasil, Lula quer voltar à cena do crime. Então, nesse espírito, o tarifaço, cujo impacto aí está calculado em cerca de 110 mil empregos e 20 bilhões de reais, sai muito barato para esse Lula candidato. Nesse cenário, tudo vira culpa de Trump e Bolsonaro, embora todo mundo saiba que as tarifas e sanções do governo americano estão sendo aplicadas para retaliar o Brasil por se comportar como um país violador de direitos humanos, hostil às democracias ocidentais e aliado das grandes ditaduras do mundo. Hoje, a prioridade do governo Lula é se manter no poder. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem 2 alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e o sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas 2 opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love. O famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um
Cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, Caps Lock, como meio de burlar a medida, como constatou expressamente na decisão, não podendo, abre aspas, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Isso tudo que eu li até agora é uma frase. Lembra da tia Maricota? Frase, oração e período, você não construi períodos muito longos e tal. O Alexandre não fez essa aula, ele acabou de fazer uma frase que tinha 17 parágrafos. Em momento algum, Jair Bolsonaro... Respirei. Ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. É a sua parte que eu entendi. Falei, então não foi proibido. Beleza. Até aqui o Alexandre está falando que ele disse que ele disse e não ameaçou o Bolsonaro de prisão pelo que ele, na verdade, ameaçou. Porque, segundo o pseudo-juiz, o Bolsonaro não foi e nem está proibido de conceder entrevistas ou de discursar em público ou em privado. Eu não sei o que é discursar em privado, deve ser alguma coisa que os loucos fazem, desde que o momento em que essas sejam feitas sejam compatíveis com o horário do recolhimento imposto pelas cautelares anteriores. Mas aí vem o próximo parágrafo, onde ele já desfaz tudo o que disse, e escreve assim: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos, como, abre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Isso era uma frase. Eu entendi dessa frase que Bolsonaro não está proibido da entrevista ou discursar em público ou em privado. Não sei o que significa essa porra, mas se alguém, um deputado da base ou um jornalista, pegar a entrevista que ele deu ou um discurso que ele falou e publicar em algum lugar, aí o Bolsonaro estaria descumprindo a medida cautelar e poderia ser preso. Então, o Bolsonaro pode ser preso pela conduta de terceiros, em relação ao que o próprio Alexandre disse que era permitido. Só na caixa, Bruno. Irmão, o cara fala um negócio num parágrafo e no outro diz que não pode o que ele disse que podia no parágrafo anterior. O que eu acho é que o Alexandre tá completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é pra menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock, tal qual o Matia do Zap, ele liga um Caps Lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação, exclamação, exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem que a Surrelli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, que fase, hein, meu irmão? Que fase.
Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Não vou falar assim, vou achar natural aqui no Papo Figueiredo Show, não vou nem citar decisões do Alexandre com carinha do aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete. A justiça é cega, mas não é. Mais. Vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, daí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do 350 no Enem. Então, o clima chegou, é o clima de chacota. O Alexandre, esse mesmo que escreve mais, jogar no mas, que não sabe colocar vírgula em frase, esse cara, veja um estado que o problema não é, eu sempre falo isso, falo do Alexandre Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti. Prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na Miriam Leitor, tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. A decisão não faz sentido, as frases não fazem sentido, o cara escreve mais. É uma esculhambação completa. Essa matéria é sensacional. A manchete já diz tudo e o texto só confirma. A equipe do Haddad procurou o Tesouro. Não, vamos aqui procurar uns contatos. Aqui não é nem contato extraoficial, né? Porque aqui realmente é o Tesouro. Foi informado que o tarifaço tá com a Casa Branca, viu? Ó, melhor falar com o Trump, viu? Liga lá pro Trump, irmão. Liga lá pro Trump e fala assim, ó, ô Trump, vamos deixar Bolsonaro de fora da conversa? Vai lá. Faz o teste. Faz o teste aí. Liga pro Trump e fala pra deixar o Bolsonaro fora da conversa. Faz o teste aí, Lula. Haddad procurou, né, falar com o Scott Bessent, ele diz, ó, a equipe do Bessent falou, irmão, não, o caso brasileiro, se fosse o Japão, fosse o Canadá, a Europa, a gente pode conversar, mas o brasileiro, cara, rapaz, por alguma razão, eu não sei, né, talvez a razão tá lá na carta do Trump, por alguma razão, está na Casa Branca, sabe? Então, com isso, né, os canais formais de negociação entre o governo brasileiro e americano seguem fechados. Eu acho que isso aqui é até fake news, esse final, porque o Eduardo Bolsonaro, com toda humildade, se colocou disponível. Se o Lula quiser ligar pra ele, ele até ajuda. Falou que atende o Lula. Se pedir com jeitinho, né? Se pedir com jeitinho. Falta de interlocutor mostra a fragilidade de comissão dos Estados Unidos. Qual comissão? A dos senadores oportunistas, que tá aí a Teresa Cristina, astronauta. A comissão de senadores que se reunirá com parlamentares norte-americanos para discutir o tarifaço se revela frágil por não ter um interlocutor nos Estados Unidos. Essas frentes, sobretudo as que não são do governo e vêm do campo parlamentar, estão disputando protagonismo para ver quem consegue primeiro algum tipo de resposta, mesmo sabendo que esse tipo de solução não virá. É só lacração, gente. Eles sabem que não vão resolver, é só pra pagar de bonitinho, pra lacrar, porque ano que vem tem eleição. Não tem nenhuma preocupação em resolver o problema, porque eles sabem que não vai resolver por aí. Essa é a Teresa Cristina, esse é o astronauta. Aí, tá na imprensa. Ontem, a turma que nunca abre a boca, abriu, né? Olha quem tá preocupado com as tarifas.
As Forças Armadas. Inclusive, as Forças Armadas brasileiras rechaçam a aproximação de Rússia e China. Olha lá, a turma quer ser amiga dos Estados Unidos, viu? É mesmo, é? É mesmo. Até o Thomas Paiva, até o Gonçalves Dias. Será que o Gonçalves ia também pensar isso? E aí, falando das forças, né? Aí lá vem o Mourão, com toda a sua falta de energia. Aí o Mafinha diz, né? Quando até Mourão tá falando impeachment, é porque a coisa tá feia. Uma coisa realmente tá feia, Mafinha. A madrugada de hoje começa com a primeira matéria em 6 anos. Malu Gaspar falando que a ficha caiu. Aí tá ali, ó. A paz social e a unidade nacional são objetivos nacionais permanentes do Brasil. Infelizmente, parcela do Supremo tem trabalhado intencionalmente para desconstruir tais pilares básicos de nosso país. É chegada a hora do Senado atuar para fazer valer a vontade popular e, por pertinentes processos de impedimento, frear as ações de vingança política que estão sendo perpetradas pela mais alta corte. Pessoal, aí agora a gente falou um pouco de Bolsonaro, lembrou os golpistas do Estadão, né, são demais, o mesquitismo na veia. Dia 17, Bolsonaro fez por onde e medidas são juridicamente fundamentadas. Lembrem que foi essas medidas que Bolsonaro teria descumprido. Aí tá ali, ó, um caso escandaloso de censura e decisões são abusivas. O que aconteceu? Bom, são 9 pessoas que escrevem, né, os editoriais do Estadão. Então sempre que tem uma coisa contra Bolsonaro, tem 2 nomes lá que é quem senta a porrada. Ah, meu Deus, é muita hipocrisia, viu? Ontem a gente tinha comentado sobre o editorial da Globo, o editorial do Estadão e aí tem o editorial da Folha, os 3 maiores jornais impressos do Brasil. Só Trumps e Bolsonaros lucram com a força bruta. O Supremo não deveria reagir com o fígado a bravatas do americano. É só bravata, né? Só bravata. A editorial segue lendo do Estadão, né? Culpando o Bolsonaro, reforçando que Bolsonaro é um golpista, mas a obsessão censora do ministro deveria ser inibida só como demonstração inútil de força a ordem de uma plataforma de rede social dos Estados Unidos para pagar contas de um blogueiro direitista dias depois de Trump ameaçar o Brasil. Blogueiro direitista? O do Constantino. Blogueiro. A imposição também pelo ministro de um silêncio kafkiano a Bolsonaro tampouco traz qualquer vantagem para o desiderato da aplicação segura da lei penal. Não sei nem o que é desiderato. Eu dessas palavras é difícil. Eu sou burro. Aí vem o Joel Dinheiro. Qual crime estava sendo cometido pelas redes sociais? Joel critica a justiça e vai seguir, mas isso não é crime. Por que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que Bolsonaro coage a justiça? Não. Só a Miriam Leitão foi a única jornalista do Brasil, porque a Flávia El reclamou, a Ana Flor reclamou, o Merval Pereira reclamou, escreveu um texto no Globo reclamando, eu nem coloquei em vídeo. Sabe? Toda a nata da bosta da Globo reclamou, menos a Miriam Leitão. Talvez a Daniela Lima, né? Também. Até a Eliane Cantanhede! Até a Eliane Cantanhede! Lembrei agora. A defesa de Bolsonaro fez uma defesa legítima. Qual é o controle que Bolsonaro, a defesa dele, tem sobre rádios, televisões e sites, né, que vão fazer com as entrevistas dele? Diz Eliane Cantanhede sobre a ministra aí, né? Tá todo mundo esperando. Qual que vai ser a decisão dele? Eu quero, não vai dar nenhuma. O pessoal falou, enquanto você não der, sabe, nenhuma decisão, eu não vou falar nada. Acho que ele vai dar uma decisão. Ele vai ficar esperando aí. Pode esperar deitado. Circulou um vídeo que o cara conseguiu, em 2 minutos, pegar talvez assim, os melhores trechos da fala do Mário Sabino no Metrópolis, que dizendo que era censura, do Leandro Demore, da Ana Flor na Globo News, enfim, de uma galera. E eu achei pertinente colocar isso, né? 22 de julho de 2025, o dia que a imprensa percebeu que a democracia brasileira impõe censura. Esse vídeo tá muito bacana, gente, 2 minutos, até pra você mostrar pras pessoas que você conhece. Eu mando lá no Telegram, você pega lá, dá uma olhada depois. Acho que tá bem bacana mesmo, esse vídeo tá bem feitinho. A Bárbara viu, né? Botou, assista, repasse, reaja. Eu mando lá, dê uma olhada. Quem assistiu o vídeo ontem, tudo que eu comentei ontem, eu sempre tento trazer nos principais momentos, tá basicamente tudo, quase a mesma coisa, o pessoal comentando o que tá acontecendo. Tem uns jornalistas a mais também, botaram 2 pessoas da direita. Mas enfim, olha pra isso. Olha o tom. Ministro e Bolsonaro estão ambos errados. Ambos errados, Bom, que Bolsonaro tá errado, eu não tenho dúvida. Ele tá sempre errado. Eu fico surpreso agora saber que o ministro também tá errado, né? E quem diz isso é a Transparência Internacional. Até mesmo a Transparência Internacional vem se criando clima. Lembrando que a opinião da Transparência Internacional é uma opinião globalista mesmo, de uma entidade que recebe dinheiro do Soros e da Fundação Ford. Veja o ponto que as coisas estão chegando. A turma perdeu a mão, mas com força, que tá difícil de esconder o que tá acontecendo. Aí a Pâmela deu RT ali no tweet, que
Transparência Internacional fez com 3 parágrafos da matéria da BBC com a Transparência Internacional. Que ela fala, né? Saíram da toca, sabujos? Mas e o Aras, hein? Vai catar coquinho, rapaz. Quando é que vocês vão clamar pela anistia? Aí tá ali, ó. A Transparência faz fortes críticas a Bolsonaro, a quem atribui o começo da crise institucional que vive o Brasil. Ah, tem uma crise institucional, né? Pelo menos reconhece. Ironicamente, esse processo foi iniciado pelo próprio Bolsonaro, ao corroer os mecanismos de freios e contrapesos da democracia brasileira. Como é que o Bolsonaro fez isso? Aí tá ali, ó. Um dos episódios mais emblemáticos foi a nomeação de um PGR completamente vassalo, que neutralizou a atuação independente do Ministério Público e garantiu impunidade ao então presidente Bolsonaro. Augusto Aras. Cara, o livro de história, gente, não pode deixar passar, sabe? O Aras, ele tem que receber alguma homenagem. Esse cara foi muito fora da curva. Olhem tudo que aconteceu depois que o Aras saiu. Lembrem que a própria corte esperou a mudança do Paulo Gonet para começar a avançar com a trama golpista. O que Aras e a Lindora fizeram, e você vê, ó, a Lindora, ela até teve aquela doença bem ruim mesmo. Aquela doença horrível. Às vezes, pô, essas energias ruins, lidando com essa galera aí. Imagina, ataque, gente desejando mil uma coisa. Eu acredito nessas coisas, sabe? Eu realmente acredito, por isso falo pra você, ó, se vocês puderem aí, reza por mim, pô, de noite é de graça, sabe? Você fala, pô, velho, que às vezes a gente diz, pô, eu queria te ajudar, mas eu sei que a vida no Brasil tá difícil. Se você puder, faça uma oração por mim. Eu acredito nisso. Se você não acredita, eu acredito. Se você é ateu e me assiste, reze um Pai Nosso. Se você não sabe, olhe no Google, reze sem saber, eu ficarei muito feliz. Cara, o que Aras e a Lindora fizeram, eles não fizeram nada demais. Eles só fizeram o trabalho deles. Só que a pressão, suportar a Globo, toda a imprensa, agenda internacional, transparência internacional, o próprio Supremo, e não baixar a cabeça, o Aras é homem pra um diacho. Aras é homem demais de Feira de Santana, pô. O cara de Feira, meu conterrâneo, tá pra nascer. Igual a Aras, nunca mais. Isso forçou o Supremo a assumir um papel mais proativo. Foi culpa do Aras. A direita devia fazer uma autocrítica nessa questão do Aras. Devia fazer, né? A gritaria, meu Aras. Esse vídeo, ele realmente não pode dar play. Existe uma política de direito autoral, assim, duríssima para qualquer conteúdo da Fundação Padre Anchieta, que é da TV Cultura. Mas dá para mostrar o áudio. Gente, o final desse vídeo, a reação do Schwartzman, chutando o pau da barraca, falando, e daqui eu vou pra cadeia, a jornalista, olha assim pra ele, aí deve ser um ponto, ó, muda pra câmera, aí ela vira assim pra frente, e ela não sabe nem o que fazer, ela dá um sorriso, assim, que você vê claramente o desconforto dela, e esse cara odeia Bolsonaro, é da turma do voto nulo. Esse aqui é da turma do Arminio Fraga, foi do Banco Central, ex-diretor do Banco Central. Escute isso aqui, pô, escute isso aqui. Agora, não tem a menor dúvida que o Supremo, de maneira geral, e o ministro Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado, e não por poucos limites, dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la. E, para mim, é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular, essa última, no que diz respeito às entrevistas do Bolsonaro, é de uma ilegalidade atroz. Existe um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. A gente o Supremo tem avançado sim sobre liberdades individuais, né? Ele está completamente fora de controle. Quem diz isso? Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Então o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode porque ninguém tem mais para quem recorrer, né? Ele tem o direito de errar por último e ele tem abusado do direito de errar por último. Não vai rolar impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou contra, também acho o cancelamento dos vistos é uma medida estúpida também. Agora, não vamos fechar os olhos para o fato de que a gente tem um desequilíbrio gigantesco entre poderes no Brasil. Chegou essa última de resolver o conflito quando teve o problema do IOF, né? Não chama para uma conciliação. Não existe essa figura na Constituição brasileira. Quer dizer, não tem como o ministro do Supremo, nem você aqui, vamos tentar fazer um acordo. Ou você decide ou não decide. Depois foi lá e decidiu. Como 80%, 90% dos casos, tem decidido em favor do Executivo, que também está meio esquisito, porque são decisões monocráticas. É verdade que liminares, mas decisão monocrática que vai ter uma repercussão na sociedade como um todo. E, em particular, era uma decisão, inclusive, que retroagiu o efeito do imposto. Até a Receita Federal, que não é conhecida exatamente pelo bom senso, falou, não, retroativo, não vamos começar daqui para frente, senão vai dar um problema. Então, o Supremo perdeu o freio completamente. Temos
11 cabeças pensando, cada uma para um lado, e a sociedade atônita observando isso. E daqui eu vou para cadeia. E daqui eu vou pra cadeia. Mas que coisa, né? Vai pra cadeia, filho. Tá demais, né, Schwartzman? Viu que passou do ponto, né? Olha, eu nunca vi o Brasil do jeito que ele tá agora, viu? Eu nunca vi o Brasil do jeito que ele tá agora. Dá até dizer, né? O Brasil é o único país do mundo que está respondendo tarifas com censura, prisão, congelamento de contas bancárias, e nada disso veio pelas mãos de Lula. Veio pela mão de quem, hein? Aqui, esse momento aqui, rapaz, tem que passar no Fantástico. Lembra antigamente quando tinha o Padre Quevedo? Exorcismo ao vivo no Metrópolis. Fiquei até com pena depois do Desamarrais, que ela vem tentando, sabe, fazer um jornalismo um pouquinho melhor. Foi exorcizada pelo Silas Malafaia, sabe? Escute isso aqui. Pastor, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. E os termos usados pelo Bolsonaro durante esses 4 anos, que foram incitando as pessoas a se revoltarem contra os outros poderes, foram totalmente repetidos ali por aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis e que também invadiram os 3 poderes. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Você vai me desculpar? Então Lula é responsável pelo quebra-quebra em 2006. Lula, então, é responsável em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF e a esquerda. Então Lula é responsável pelo que aconteceu em 2017, onde a esquerda tacou terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Quem foi preso? 2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave e manifestantes feridos. Quem foi preso? E eu te pergunto, quem foi ferido na manifestação? Gente, por favor, do dia 8, quer transformar a baderna em golpe? Existe uma coisa, não existe golpe contra patrimônio. Golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto. Quem tentou matar? Quem foi atrás de Lula? Isso é papo, isso é conversa fiada. E outra, é liberdade de expressão, seja do presidente, do brasileiro mais humilde, se expressar. Você já pararam para pensar que no país, quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar. Ninguém tinha medo de criticar presidente. Ninguém tinha medo de criticar Congresso. Ninguém tinha medo de criticar STF. E agora tem medo? Isso é democracia? Isso é liberdade? Zé Dirceu, em alto e bom som, disse: tem que tirar todo o poder do STF. Não aconteceu nada com ele. Damurs, petista, foi presidente da OAB do Rio, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. O que aconteceu com ele? Nada. Quer dizer, então, que agora a fala de Bolsonaro é piroquinhos. Onde é que tem fala de Bolsonaro mandando quebrar Brasília? Onde é que está a fala em 4 anos, ele como presidente? Onde é que tem uma fala de Bolsonaro mandando invadir o Supremo Tribunal? E outra, o ministro do GSI de Lula, General Gonçalves, abre o palácio para 600 golpistas para dar... Não. E outra, cadê as 230 câmeras que o senhor Flávio Dino apagou os vídeos para a gente saber quem é quem? Isso é uma farsa. Farsa de pura perseguição política. Nada mais, nada menos do que isso. Deve ser primo do Aras, velho. Não é possível, não. Aí, veja. O Malafaia falou pra audiência do Metrópolis. Esse vídeo, só no Twitter, 260 mil pessoas viram. Quantas vão ver aqui no canal? Não sei. Das que vêm aqui no canal, sabe que eu mando no Telegram, o povo vai lá e pega esse vídeo. Como já deve ter pego o Datsuki, já botou pra andar. Malafaia não dá uma linha argumentativa que bota pra algumas pessoas pensarem. Aquele seu irmão evangélico, você conhece, amigo seu, vai lá, às vezes não tá muito preocupado com a polícia, fala: cara, olha o que o pastor tá falando. Ele, cara, pra ouvir. É importante a gente falar, denunciar. Eu tenho certeza, por conhecer como funcionam as coisas, certeza, eu assim, se você achar aqui alguma informação, nada. Eu sei como funciona. Quando a direita tá na imprensa, eu sei normalmente como é que a direita chegou na imprensa. Não foi a turma do Dadá, vamos colocar o Malafaia pra falar. Não foi, isso aqui foi o Fábio Van Garten. Eu aposto dinheiro nisso daí. Assim também, aí essa eu tô sabendo, né? Que o Eduardo vai ser capa de outra revista. Olha só, né? Lá vai Eduardo, Fábio Van Garten. O Duda Lima tem mais poder que o Fábio Van Garten. Porque o Duda Lima tem a máquina partidária na mão e várias máquinas partidárias ao redor dos estados, né? De estados diferentes que tem interesse de ajudá-lo, porque ele, né, tem muito prefeito que quer que o Duda Lima possa fazer parte da campanha, porque é aquele santinho do Bolsonaro, aquela coisinha do Bolsonaro. Por que o Duda Lima não faz isso aqui que o Van Garten tá fazendo? De colocar os parlamentares pra falar na imprensa todo dia. Porque na hora que o próprio Duda Lima quer falar na imprensa, ele vai lá na CNN. Pra ele vai. Pra falar dele. Se autoelogiar. Quando ele pega lá pra pedir pro estagiário do Bonin botar a matéria dele, pra ele ficar dando cutucadinha no Lula por causa da campanha dele, ele coloca pra ele mesmo. E, obviamente, pra plantar notícia contra o Eduardo Bolsonaro.
E aí, Duda Lima? Quem que enfiou uma Magnitsky no Duda Lima? Esse cara, velho, botou o Valdemar numa coleira. O Valdemar não manda nada. Quem manda no partido se chama Duda Lima. Duda Lima. Faz igual Duda Lima. Em vez dessa campanha bosta aí de rede social, vai, briga por hashtag, cara, sabe? Grupinho de influenciador do PL. Sabe essas estratégias aí, Duda Lima? Pelo amor de Deus, irmão, amadurece, sabe? Culpando o PT, uma crise institucional, falando do Lula, sabe? Uma preocupação, assim, vazia, puramente eleitoral. Tá todo mundo vendo, cara, mas o povo não fala pra não desagradar, sabe que você gosta de respeito de outra pessoa de influência. Eu só tô aqui pra passar pano pro Jair, pro Eduardo. Então, se explode, irmão. Eu não te suporto. Eduardo ontem falou o seguinte, ó. Ontem tive um jantar com uma pessoa muito interessante que me disse, Eduardo, tenho medo que Trump possa fazer, o que o Trump possa fazer se esses loucos prenderem o seu pai. O Eduardo falou o seguinte, rapaz, tenha medo não, apenas faça. Não estamos lidando com pessoas normais. E aí eu acho que por causa desse clima, tá demais o clima no Brasil, eis que aparece Alucard. Conhece Alucard? Os mais jovens vão conhecer, né? Alucard é Drácula de trás pra frente. É um personagem muito famoso aí, né? De um jogo Castlevania e aparece também outras coisas. Mas enfim, é o vampirão. É o nosso vampiro favorito. Michel Temer. Michel Temer. Temer. Aí tá ali, né? Vamos ouvir o Temer. Vamos ouvir um pouquinho do Temer. Vamos ouvir. Pérolas do nosso grande ex-presidente. Ao longo do tempo, sempre pregamos a pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar de uma solução, de estarmos debaixo de uma tempestade, é hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Já tô até dormindo já. Procurar abrigo no porto seguro do que diálogo, Temer. Eu vou dar a resposta do Eduardo, né? Você vê que tem 10 mil curtidas para 7 mil likes, né? Aqui foram 7 mil liberais que curtiram o Temer, né? A gente da Faria Lima. E aí o 10 mil a gente que tá meio chateada com o Temer, né? E o Eduardo diz, ô meu vampiro, meu amigo, pra ver diálogo com quem prende velhinhas inocentes, o regime tem que recuar. O primeiro passo é anistia ampla, geral e restrita. Sem isso, não haverá diálogo. Sabe? Ô Temer. Ô companheiro Temer. Não vamos ficar tititi, né? Aí eu pergunto pra vocês. Isso aqui parece diálogo, Temer? Parece diálogo, Michel Temer. Eduardo Bolsonaro disse que o Supremo bloqueou contas bancárias de sua mulher. O que ela fez, pô? Só porque é a mulher do cara? Então vocês estão falando que pode punir a mulher por conta do marido, né? Depois não reclama. Depois, né? Porque os caras estão falando, né, da questão da Magnitsky, que é tipo isso, meio que vocês estão validando o argumento da extrema-direita. O ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, né, o Thomas Trauman, diz que é quase zero a chance do governo americano aplicar a Magnitsky. O Paulo Figueiredo diz, guarda nem um print. O Paulo Figueiredo tá convicto que vai vir, viu? Cedo ou tarde. Mota e Alcolumbre entram no radar de Trump para possíveis sanções. Travamento de pautas como anistia e impeachment, né, estão entre os motivos. Vai se criando um clima. Vai se criando um clima no Brasil. Aí tu vai olhar pra esquerda. Falando rapidinho, que ela do apoio, né? A reação da esquerda à pressão de Bolsonaro e Trump sobre o Supremo. Nessa quarta, 23, logo pela manhã, os 7 partidos mais alinhados a Lula divulgaram uma nota em defesa dos 8 ministros do Supremo. Quem poderia imaginar, né? A esquerda tá ao lado do Supremo. PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, PV e Cidadania. Lula estará em São Paulo, mas não vai à manifestação da USP. Quem é que vai estar lá? OAB de São Paulo, falaremos disso já já. Vladimir Herzog, né? Comissão Arnes que tá, né, no ovo da serpente ainda das relações do Brasil com Biden e a CIA. ABI, UNE, SBPC, prerrogativa vai estar lá, estou surpreso. Agora, é isso aqui, na OAB de São Paulo vai estar lá. Deixa eu abrir aqui uma página qualquer de internet. PSP. Oh, beleza, que manchete sensacional. A OAB de São Paulo vai estar na cartinha da democracia. Vamos ver uma linda notícia? Sobrinho de Valdemar eleito para comandar a OAB de São Paulo. O presidente da OAB de São Paulo é o sobrinho do Valdemar. Você vê que até a cara parece. Tá vendo aqui a cara do Valdemar? Ó. Sobrinho Valdemar da Costa Neto. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma foto dele.
É o Sica o nome dele. Deixa eu ver se eu acho que... Essa foi só assim a foto do Valdemar. É Leonardo Sica, eu acho o nome dele. Deixa eu ver. Leonardo Sica. É ele mesmo, pronto. Aqui, ó. Pronto. Ó. Aqui é a cara do Valdemar. Olha a cara do cima do Valdemar. Não é a cara? É a cara, pai. Você viu? Isso parece demais. Olha lá. Ah. Mesmo cabelinho. É. Vai tá lá, Valdemar, teu sobrinho. E aí, Valdemar? O Duda Lima deixa ou botou a coleirinha em você também? A coleira do Duda Lima tá demais, né? Tipo a do Deltan. E aí, Valdemar? Duda Lima te prendeu, foi? Faz alguma coisa, Valdemar. Faz aí, cara. Fala com teu sobrinho, pô. Faz aí, Valdemar. A OAB se une à entidade de esquerda para defender a soberania e o Supremo, né? Aí o Brau fez um comentário muito antidemocrático. E sobre a OAB Nacional, a OAB Nacional seguia um perfil chamado bolsonarismo deveria ser crime. Não parece certo, né? Esse tipo de coisa. Não parece, não parece. Vai chegar no finalmente do vídeo, só para não terminar sem treta, né? Eu tô adorando o Eduardo Bolsonaro versão exílio. Eduardo, que Deus te conserve assim, viu? Ah, bicho, as pessoas têm que entender que existe uma hierarquia. Bolsonaro é o líder. Isso devia estar muito óbvio, né? Mas o povo já não respeita Bolsonaro. Eu acho que depois de Bolsonaro, principalmente no cenário atual, eu acho que veio o Dudu, o nosso fritador de hambúrguer. Aí você vê um cara como o Zema brincando o engraçadinho, né? Que aí você vê ali, ó. Eduardo que é o problema pra direita, diz o Zema. O problema é o Eduardo, gente. Deixa eu até mostrar logo aqui, ó, a notícia. Tá aqui, ó. Zema disse que Eduardo acabou causando problema pra direita, né? Um erro não justifica o outro, declarou Zema sobre o impacto da medida e o fôlego que ela deu à popularidade de Lula. Tá igual do Duda Lima, a minha preocupação. Não é preocupação em resolver o Brasil. Acho que houve um erro do Lula com relação a isso, né? Com o grande parceiro comercial do Brasil em relação ao Trump. Houve, minha opinião, também um erro também, que não se justifica, do Trump, para penalizar o Brasil. Ele está penalizando, inclusive, empresas americanas que estão instaladas aqui, empresas brasileiras. E realmente a posição que foi adotada não foi a mais correta pelo filho do ex-presidente. Acho que isso acabou causando um problema para a direita. A direita. Mas isso vem de todo esse outro contexto, que não sabemos o que é. Aí tu vê aqui, né? Aí o Eduardo dá. Ô Zema, deve ter sido eu quem mandou prender velhinhas de 70 anos pelo resto da vida na prisão. Deve ter sido eu quem mandou prender parlamentar por uma década, por um mero vídeo na internet. Deve ter sido eu que desrespeitei todas as mais básicas liberdades individuais. Deve ter sido eu quem anulou o poder legislativo e instaurou uma tirania de lunáticos no país. Enquanto, Romeu Zema, são pessoas simples e comuns, as vítimas da tirania, não há problema. Mas mexeu na sua turminha da elite financeira, daí temos o apocalipse para resolver, né? Ao que parece, estava tudo uma maravilha enquanto era senhora e mãe de família comum, né? Sendo destroçada pela tirania. Aí quem que reclama de Eduardo? O vereador do Partido Novo, Pedro Duarte, que recebeu doações do Armínio Fraga. Ele acelera. Liberalismo, gente. Vocês curtem? Curtem um liberalismozinho? Pra chamar de seu? Ai, eu não aguento. Aí, só pra terminar, pra não ficar sem a treta também, né? Achei que a revista Oeste publicou uma manchete muito descaradinha. Romeu Zema lança pré-candidatura à presidência com apoio de Bolsonaro. Pronto, agora já temos nosso candidato. Aí eu fui ler a notícia. Segundo o Novo, Bolsonaro reagiu de forma positiva e, da mesma forma, incentivou a pré-candidatura. Assim, então, assim, não é que Bolsonaro tá apoiando o Zema. Bolsonaro já tinha dado entrevista lá atrás falando, cara, quanto mais candidaturas, melhor, né? São mais candidatos. No segundo turno a gente resolve. Sabe? Dá a entender que Bolsonaro está apoiando o candidato do Partido Novo. Tá meio estranho, viu? Meio estranho. Falando pra você na boa, né? Mas... Eduardo reage a Zema. Mexeu na sua turminha da elite financeira. Quem é o dono do antagonista? Pedro Cerise. Membro da elite financeira. Um dos tubarões do mercado. Que até um dia atrás estava na Porto Seguro, né? E depois que resolveu brigar com a Pantera Cor-de-Rosa, por alguma razão saiu, não foi, Pedro Cerise? Tu comeu reggae. Tu saiu humilhado pra Pantera Cor-de-Rosa, Cerise. Rapaz, que vergonha, viu? Tá falando igual o Boulos. A Faria Lima, velho. Não dá. Faria Lima é realmente inimiga do Brasil. Mas é isso, tinha mais coisa pra gente comentar. E tinha muito mais coisa que aconteceu, né? Todo dia tem mais assunto que dá. E só os assuntos ligados à crise institucional que o país vive. Fora o restante. Tem o caderneta do Lula, que eu nem comentei aqui, né? Que falou que os Estados Unidos estão escravizando no Brasil tem 500 anos, sendo que os Estados Unidos não tem nem 300 anos de existência. E tantos outros assuntos. Enfim, eu fico por aqui. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição.
Tem um Atlas brasileiro, impay.com, de registro tudo isso e muito mais. O que não cabe no vídeo, tudo pro Atlas, independente disso. E eu fico por aqui, gente. Deixo pra vocês aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui!